Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje do Evangelho com Emmanuel. Hoje, domingo dos pais, e o nosso querido Getúlio aí, Ritinha. Nosso amigo Getúlio Cortes já está aqui. Parabéns, Getúlio, pelo dia de hoje. Liane também já está aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. A vocês que já chegaram, a vocês que estarão entrando. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Rita. Boa noite, meninas. Muito bom esse reencontro de todas nós nesse estudo da tarde e noite de hoje. Que Deus nos abençoe nesse estudo e acalente o coração de todos aqueles que estão aqui, encarnados e desencarnados. Que Deus nos abençoe. Boa noite, Denise. Boa noite, meninas. Muito bom estar com vocês novamente. Parabenizando aos papais pelo dia de hoje. Que tenhamos um estudo bem produtivo. Boa noite, Luísa. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão chegando. Parabéns aos pais, encarnados e desencarnados, e que tenhamos uma noite repleta de estudos, reflexões. Boa noite, Ritinha. Boa noite, meninas. Boa noite, queridos companheiros, encarnados e desencarnados. Parabéns para os pais e para as pães, né? Porque tem muitas pães espalhadas aí pelo mundo afora, não só encarnadas como desencarnadas, né? Que a gente tenha uma noite de estudos proveitosa para abençoar e sustentar a nossa semana que se inicia hoje, graças a Deus. Que assim seja. Então, para a gente iniciar o nosso estudo de hoje, né? Semana passada a gente não teve estudo, estávamos lá no nosso congresso do CELD. Então, hoje nós estamos na lição 108, que vai falar para a gente de reencarnação. Essa lição de hoje que Emmanuel vai nos levar ao raciocínio da reencarnação. E a Luísa vai fazer a leitura do Evangelho e a Cláudia vai fazer a prece para a gente iniciar o nosso estudo de hoje. Luísa? O nosso capítulo é o 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro, e no item 21 é uma nota de Kardec, onde ele nos fala assim: quando passamos por uma aflição, e ela não é consequência de nenhum ato praticado na vida presente, é preciso procurar a sua origem em uma existência anterior. Os fatos que habitualmente chamamos de caprichos do destino nada mais são
que os efeitos da justiça divina. Deus não aplica punições arbitrárias. Ele quer que haja sempre uma correlação entre a falta cometida e a pena aplicada. Se ele, em sua bondade, colocou o véu do esquecimento sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos indica o caminho, dizendo: quem matou pela espada, morrerá pela espada. Palavras que podem ser traduzidas assim: sempre se é punido naquilo em que se pecou. Portanto, se alguém sofre pela perda da visão, é porque a visão foi para ele um motivo de queda. Talvez também tenha sido a causa da perda da visão de uma outra pessoa. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que ele lhe impôs, ou em consequência do tratamento falta, cuidado, etc. Então, sofre agora a pena de talião. Em seu arrependimento, ele mesmo pôde escolher essa expiação, aplicando a si mesmo estas palavras de Jesus: se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai. Vamos então à nossa prece, né? Envolvidos, Senhor, nesse sentimento de amor, num dia especial, que é o Dia dos Pais, que todos nós aqui envoltos no teu amor, Pai, sintamos o seu acolhimento, que possamos, Senhor, sair desse estudo envoltos no teu amor, fortalecendo a nossa fé e entendendo a proposta, enquanto espírito imortal que somos. Senhor, ampare a todos nós, encarnados e desencarnados, nesse estudo, nesse momento de reflexão, para que possamos vivenciá-lo no nosso dia a dia, o teu Evangelho. Assim, com a sua permissão, que possamos dar por iniciado este estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Assim seja, graças a Deus. Ritinha está com você. Abre teu som, professor. Isso. Então, vamos, queridos companheiros, ler a lição e começar a estudá-la. Como a Rita falou, a lição é a 108, reencarnação, e a gente tem uma fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, item 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo eterno. E Emmanuel nos diz assim: unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe o cristão a rigor, apenas conhece, de fato, um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual, edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição,
porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente com o fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. E eu começo perguntando: nós estamos mortos ou estamos vivos? Eu achei genial, gente. Então, estudar sobre reencarnação, né? Falar sobre reencarnação, meu Deus. Reencarnação, ele é o tema central, ele é a chave, né? É a peça fundamental, é o conceito, né? Que nos explica, nos elucida, nos faz entender uma série de diferenças que a gente vê na nossa vida material, né? Como nos disse um companheiro, a reencarnação é a equação da vida, né? Se não tivesse essa variável chamada reencarnação, a equação da vida não teria solução. Então, é a base de todos os entendimentos, a base de muitas perguntas que nós fazemos diante das diversidades de destinos, das diferenças do nascimento, do desencarne, da vida que muitas pessoas passam a vida inteira sofrendo, com dores, com doenças. Então, a gente vai estudar hoje sobre essa peça fundamental, né? E Jesus nos traz uma passagem que, para muitas pessoas, se forem estudá-la ao pé da letra, não conseguem entender, ou, ao mesmo tempo, acham que Jesus quer que a gente sofra, que a gente nasça, né, com esse sofrimento todo. E, durante a lição, Emmanuel vai nos ajudar a entender todo esse processo. Agora, meninas, passo para vocês para começarem, né, as reflexões. Interessante, Rita, quando você traz aí a passagem de Jesus, né, por Mateus, a gente vai lá no próprio Evangelho, né, no Evangelho lido hoje, no capítulo, quando ele segue no capítulo 8, no item 13 e 14, e aí a gente traz uma pergunta, né, e a gente vai estar trazendo essa pergunta mais adiante no estudo que nós vamos ter, mas a gente já vai trazê-la aqui. Jesus disse ser necessário o escândalo, mas por que ele diz isso? E aí, Kardec, nessa lição, quando ele vem comentando, né, quando vem interpretando para a gente, comentando para a gente essa passagem, ele nos fala o seguinte, que é preciso entender essas palavras de escândalo, né? Essas palavras, que o mal é a consequência da imperfeição dos homens. Não que nós tenhamos a necessidade de praticar o escândalo, mas por estarmos ainda num mundo de provas e expiações, né, nós acabamos praticando alguns escândalos pela falta do nosso crescimento moral. Então, pela nossa dificuldade que ainda temos, Kardec lembra para a gente que não é necessário que se pratique, porém, nós acabamos praticando esses escândalos quando ele traz aqui, portanto, né, a tua mão, o teu pé se escandalizar. Então, nessa passagem, Jesus vem lembrando isso para a gente. Essa necessidade não é mais necessária para nós aqui na Terra, enquanto espírito encarnados. Porém, ainda estamos numa fase da vida que ainda passamos por ele, ainda praticamos ele para poder a gente continuar caminhando. Com a misericórdia divina, como a Rita lembrou da encarnação, eu trago que é o recurso pedagógico divino. Nesse recurso pedagógico divino da reencarnação, a gente vai se melhorando e vai deixando esses escândalos para trás. Luísa? Quando eu li esse trecho do Evangelho, né, que Emmanuel nos trouxe, eu fiquei pensando na grandeza e na profundidade de muitas falas do Cristo, né? E no quanto nós hoje não podemos mais, como com certeza nós fizemos em tempos atrás, interpretar ao pé da letra, né? E quantos companheiros atualmente, né, vêm trazendo através de seus estudos, como Haroldo, Arthur Valadares, vem trazendo
tanta compreensão para nós do Evangelho, das parábolas de Jesus. São essas minhas considerações iniciais. Cláudio, diga aí. É interessante, né? Porque a reencarnação, ela explica a questão como é que funciona a justiça divina, como é que a questão da diversidade dos destinos, esse processo evolutivo enquanto espírito. Aí, até no capítulo 4 do Evangelho, fala sobre os limites e as necessidades da encarnação, como esse processo evolutivo. E respondendo brevemente a pergunta da Rita, quando ela nos instigou, e eu sou dessas que fico pensando sobre isso, na realidade, quando a gente entende que a morte do corpo, que o corpo é uma mera vestimenta, a gente entende que a verdadeira morte, e é essa a proposta que a gente tem que ter, é a gente não despertar as nossas potências da alma. A reencarnação é um mecanismo de, em cada existência, a gente trabalhar a proposta de Deus dentro de nós. Imperfeitos que somos, vamos escandalizar, vamos passar por esse processo, mas estamos caminhando. Então, esse estudo me fez pensar nisso. O reencarnar no corpo, né? Mas também o renascer dentro da minha existência, morrendo o homem velho para vir o homem novo. Isso é uma coisa que me fez refletir, meninas, nesse estudo. Cláudia, Denise. Bom, só para fechar, né? Lembrar que Jesus ele nos ensinou, né, que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Essa vida futura que a gente vive buscando, que a gente precisa acreditar, para que a gente não esteja morto, como a própria Rita perguntou. Você está morta? Você está viva? Como é que funciona isso, né? E aí, o que acontece de bom ou ruim né, na vida física, nessa vida que a gente tem hoje, é uma consequência dos feitos das nossas vidas passadas, né, do que você busca, né, para o teu espírito, né, do que você assume para o teu espírito na vida atual. Então, a gente só precisa ter consciência disso, para que a gente não seja um vivo morto, né? A gente precisa acordar para essa realidade que a gente vai estudar hoje. O que é estar morto e o que é estar vivo para o mundo espiritual, né? Para isso que a gente busca tanto. Vamos lá, Ritinha. Segue aí. Então, queridos, vamos continuar, mas antes de mais nada, vamos dar boa noite aos companheiros que chegaram, né? A Creuza Peçanha, a Flávia Guerra, a Aparecida Braga, a Fernandinha, como diz a Rita, a Luísa Helena, Larde José, que se eu não me engano é Claudinho também, que está aqui embaixo dando boa noite, e a Denise Mello. Então, sejam todos muito bem-vindos no nosso estudo, né? Então, Emmanuel prossegue... Parabéns ao Cláudio, né? Que eu acho que ele deve ser pai, Cláudio. Ah, é possível. E se tiver pai, parabéns ao Cláudio. Parabéns também, né? Então, Emmanuel nos diz assim: unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Né? Então, quando a gente lê essa primeira frase, a gente lembra do nosso querido Leon Denis, do livro Problema do Ser e do Destino. Né? E aí a gente tem a edição francesa é Problema do Ser e do Destino, a edição brasileira é Problema do Ser, do Destino e da Dor, embora a gente aqui no Leon Denis a gente esteja usando só o Problema do Ser e do Destino, a gente não está usando mais o termo da dor. Né? Então, é exatamente... A nossa tradução, Ritinha, é a tradução francesa na íntegra. Exatamente. Nossos tradutores, eles trouxeram todas as traduções na íntegra. Né? Inclusive, a gente teve, interrompendo só um pouquinho a tua fala, a gente teve essa constatação durante o nosso congresso, quando o nosso querido Lucas esteve com a gente lá da Bahia, ele é da Bahia, ele nos falou do livro Céu e Inferno, que ele, inclusive, fala da 4ª edição do Céu e Inferno no livro dele, que é um livro que ele trouxe para a gente, Nem Céu nem Inferno, e nesse livro ele comenta das 2 edições, tanto a edição do Céu e Inferno como a edição da Gênese, da editora Celde, que são as originais da França, são originais de Kardec. Então, nós obedecemos ipsiline os autores, tá? Desculpa, aí eu precisava trazer isso,
Fica à Isso vontade. faz bem saber que a gente pertence a todo esse rigor de trabalho, de alta responsabilidade, né? Exatamente. Antes de a gente entrar aqui no comentário, a gente vai lembrar aqui, trazer o Getúlio, né? Getúlio lembra para a gente que esse foi o grande erro da Igreja Católica, ao retirar de seus ensinamentos a reencarnação através dos concílios. Isto levou a humanidade a uma cegueira e cujo resultado vemos na sociedade. É interessante quando a gente cita isso, às vezes, em alguns estudos, a gente sempre brinca que a culpa é da Teodora, né? A gente sempre diz que a culpa é da Teodora. Foi a Teodora. Constantinopla. Foi a Teodora que armou essa situação, né? Mas, né, brincadeiras à parte, realmente, quando você tira a reencarnação, né, do cenário, você diz indiretamente que Deus é injusto, que ele tem preferidos, que ele tem preferência, que ele ama uns e não ama outros, porque a reencarnação ela é a base da justiça divina. Ela é a base da justiça divina. Então, quando você tira, realmente parece que Deus é injusto, mas a gente sabe que ele não é, nós é que às vezes interpretamos as coisas de forma equivocada, né? Então, esse livro, como nos lembrou o livro de Leon Denis, a gente foi buscar, tem um capítulo que fala da reencarnação, e a gente trouxe um textinho pequenininho que está ali, né, dentro do capítulo da reencarnação, do problema do ser e do destino, em que o nosso querido Leon Denis fala-nos: a reencarnação, confirmada pelas vozes de além-túmulo, é a única forma racional sobre a qual se possa admitir a reparação dos erros cometidos e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não vemos em absoluto sanção moral satisfatória e incompleta, nem a possibilidade de concebermos um ser que governe o universo com a justiça. Então, a partir desse texto e de outros textos de livros, né, que falam sobre a reencarnação, no próprio Depois da Morte, também Leon Denis fala da questão da reencarnação, não tem como conceber um ser do universo justo se a gente não tiver como base a reencarnação. Meninas? E aí, Denise, começa você dessa vez, vamos lá. Eu vou complementar a Rita com a questão 167 do Livro dos Espíritos, né? Que fala qual o fim objetivado com reencarnação. Qual é o fim de reencarnar, né? E ele explica que a expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? E aí, o que nós já falamos, se nós não acreditarmos na reencarnação, simplesmente Deus não é justo. É muito simples. Eu sempre converso isso com amigos meus que não acreditam, porque eu não acho justo. Por que eu sou perfeita, literalmente, e eu tenho um amigo com deficiências múltiplas, outro com problema mental, eu que trabalho com criança, que vejo isso em diversos, são crianças. O que essas crianças cometeram para estar passando por essas dificuldades? Preciso acreditar na reencarnação para poder crer que Deus é justo, senão não há justiça. Cláudia. Aproveitando a deixa da Denise, a questão 171 do Livro dos Espíritos fala justamente sobre a justiça da reencarnação, dessa proposta. E dentro do comentário que a gente estava falando de Emmanuel, quando fala que Jesus falou dos seus belos e sábios princípios, e ele falou de forma implícita, porque naquele momento as pessoas não estavam preparadas para isso. Tudo vem no seu tempo e na hora certa, porque reencarnação sempre existiu ao longo da história. Mas como chegar e fazer essa mudança é que é o diferencial pelo grau de amadurecimento, para entender e compreender a grandeza da lei de Deus. E é interessante o que a Flávia Primo está colocando aqui, né? O capítulo 23, Moral Estranha. Deixar os mortos enterrar os seus mortos. Fala um pouco sobre a verdadeira vida espiritual. Sim, é isso aí, tá, Flávia? Que vale a pena a gente ter esse olhar. É isso, meninas. Luísa? Quer trazer a fala do Cláudio, antes de eu falar? Vou trazer, rapidinho. E aí o Cláudio lembra, né? Se a encarnação não há justiça, porque a justiça do homem é incapaz de atuar em tantas frentes visando o melhoramento do homem. E a
Fernandinha fala para a gente que a reencarnação é um ato de amor de Deus, né? Que vem dentro do que a gente pensou no início, faz parte como a gente trouxe aqui, é o recurso pedagógico, né, divino. Então, é uma grande oportunidade que o Pai dá a todos nós para estarmos caminhando, né? Fala, Luísa. Quando eu li esse parágrafo, né, eu me lembrei de quando eu cheguei na doutrina espírita, porque na época eu presenciei cenas no hospital em que só a reencarnação, né, só a doutrina espírita e a reencarnação puderam me esclarecer, porque lá atrás, na época, sem a doutrina, sem o conhecimento da reencarnação, na hora eu fiquei perguntando, mas por que Deus permite esse tipo de coisas, né? Que esse tipo de coisa aconteça. E mais tarde, com conhecimento, eu pude entender que ele permitia por misericórdia e por amor. Então é isso que eu queria colocar. Vamos lá, Ritinha. Eu ia trazer as questões do Livro dos Espíritos, as meninas já trouxeram, então a gente só lembra, né, qual o objetivo da encarnação, né? Qual é o objetivo da encarnação? Nos levar ao caminho da perfeição, que é essa caminhada que é a proposta de estarmos reencarnando sempre, né? Quantas vezes se fizer necessário para que chegamos a alcançar o objetivo maior, que é a perfeição. Vamos lá, Ritinha. Isso. Então, vamos lá. Emmanuel nos diz, esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. Né? Então, por isso que eu perguntei, né? Vocês estão vivos ou vocês estão mortos? Né? Porque, na verdade, todas as falas de Jesus, na grande maioria delas, se referiam à vida espiritual e não à vida material. Né? Então, quando a gente lê os textos, as passagens, né, e se detém a letra, a gente não consegue entender, nem consegue abranger todo esse sentido, né, espiritual que Jesus nos alcança, nos mostra. Né? Então, aqui, quando ele fala, né, quase morta, a gente lembra uma passagem que está em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. E também tem um texto que está no livro Acendamos a Luz de Vida, onde Emmanuel nos fala, não vos esqueçamos, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre, porque dependendo da forma com a qual você vive, dependendo da base dos seus valores e dos seus conceitos, né, dos sentimentos que movem você, né, você está ali morta ou viva. Qual é o seu olhar? Qual é o seu objetivo de vida? As tuas decisões, as tuas escolhas se baseiam em quê? Então, a gente tem que fazer essa reflexão para nós e não refletir na vida do outro, porque a gente tem mania de refletir na vida do outro, mas a reflexão é íntima de que as minhas decisões e as minhas escolhas são pautadas em que valores e em que sentimentos. E aí a gente vai descobrir se a gente está morto, se a gente está vivo, se a gente está dormindo, se a gente está cochilando, né? Porque às vezes, dependendo da situação, a gente às vezes está morto mesmo, infelizmente. E em algumas situações a gente, né, acorda, desperta e vive. E a gente está, enquanto imperfeitos ainda, a gente oscila nesse movimento, né? Passo para vocês, meninas. Vamos lá, Cláudia. Isso me fez lembrar, essa página eu guardei porque me marcou nesse viver, né, com esse olhar da vida espiritual, né, da morte no sentido do que há de melhor em nós, numa página que a gente recebeu na nossa casa, que é do Glória à Reencarnação, que é da nossa querida Brunildes, do livro Evangelho e Vida, que faz uma reflexão sobre a proposta da reencarnação, que ela impulsiona o progresso da humanidade. Então, que a gente precisa ter esse despertar, esse olhar. E até quando o Cláudio coloca aqui, ó, aqueles que não aceitam a reencarnação, não importa, reencarnarão sem acreditar mesmo. Porque é um processo. A gente precisa fazer isso para nos depurarmos, né? Para chegarmos à vida superior, como o Leon Denis. Caiu? Ela deu uma parada. Continua aí, Denise.
Ela congelou, né? Bom, Ela então, o que acontece, né? O melhor é a gente nascer, né? Nascer se depurando, né? Justamente desses resquícios, desses pensamentos, tudo isso que a Rita falou aí, né? Para que a gente não continue sofrendo, né? Sofrendo dessa forma, muitas vezes indefinida, que muita gente ainda passa, né, por todas as situações, quer dizer, vive de um sofrimento literalmente eterno, porque não acorda para essa vida espiritual, né? Porque muitas vezes viver na inércia, né, nessa zona de conforto, apegado às coisas materiais, é estar morto. E é difícil, né? A gente demora a descobrir isso. Muitas vezes a gente demora a descobrir isso. E só o sofrimento, muitas vezes, é que tira a gente disso, dessa zona de conforto. É que faz a gente se sentir ativo, né? Mais participativo. Muitas vezes o sofrimento é importante para a gente poder se movimentar e sair, né, dessa inércia, que muitas vezes é confortável para muitos. Como diz lá para a gente, né? A dor é necessária, como o Leon Denis fala para a gente, né? A dor é necessária para que a gente possa aprender a caminhar, né? A dor é necessária, o sofrimento é indispensável. Continua aí, Cláudia, por favor, conclui teu raciocínio. Não, a Denise deu a ideia principal, que é isso que a gente tem que refletir, passo a vez, sem problemas. Luísa. Só para complementar, né, porque vocês já colocaram todas as ideias, nós estamos vendo, ao longo de muitas lições, Emmanuel nos fazendo o convite para despertarmos, né, para que nós não permaneçamos adormecidos. Realmente é para refletir, né, essa questão da Denise. Estamos mortos, estamos vivos, nós precisamos despertar. Segue aí, Ritinha, por favor. Então vamos lá, gente, para o próximo parágrafo. No concerto das lições divinas que recebe o cristão, a rigor apenas conhece de fato um gênero de morte a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual, edificante de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Emmanuel traz para nós aqui, nesse parágrafo, uma ideia muito profunda de morte, né? Porque a morte que a maioria de nós conhece é a morte que a gente vê no túmulo. Mas, na verdade, ele diz para nós aqui que a verdadeira morte é a consciência culpada pelo desvio da lei. Então, todas as vezes que nós temos a consciência culpada por nos desviarmos da lei, essa é a verdadeira morte. Porque, na verdade, a morte ela não existe. A morte, né, do corpo físico, ela é uma mudança de vestimenta. Ela não é uma morte, porque o espírito jamais morre. A partir do momento, né, do seu processo evolutivo, desde o princípio inteligente até a ascensão como espírito, ele não morre jamais. É muito interessante porque, às vezes, a gente, na sexta-feira, que é o dia do nosso trabalho mediúnico na nossa casa, os espíritos dizem, eu quero morrer. E eu digo para eles, eu me sinto muito, mas você não vai morrer nunca. E é uma frustração para muitos deles que não gostariam de estar vivendo tamanho a dor em que eles estão inseridos, né? A vingança, o ódio, uma série de situações. Então, essa visão que Emmanuel nos traz, ela é muito profunda. Por isso que eu perguntei no início para vocês, nós estamos vivos ou nós estamos mortos? Por conta dessa questão. Então, na verdade, nós estamos na vida material, dependendo da situação pela qual nós estamos vivendo, a relação que nós temos com a vida material, nós podemos estar mortos, e Deus nos concede todo esse processo dentro das infinitas, né, inúmeras reencarnações, para que a gente desperte para a vida verdadeira,
que a vida espiritual. Então, esse parágrafo aqui, esse estudo de Emmanuel está, assim, fantástico. Meninas, passo a bola para vocês. Interessante que aí Leon Denis, aí eu fui lá no Problema do Ser, novamente com Leon Denis, porque ele fala em um dos parágrafos da lição, que ele fala da reencarnação, que ele lembra que a cada um, né, cada um leva para além túmulo e traz ao nascer a semente do passado. Esta semente conforme sua natureza para a sua felicidade ou sua infelicidade. Então, ele está deixando claro para a gente o quê? Que o Emmanuel está trazendo aqui para a gente, nesse parágrafo que você acabou de ler, no conceito das lições divinas que recebe o cristão, o rigor apenas reconhece, de fato, um gênero de morte. Então, nós temos a oportunidade, como você lembrou, né? Até você falou da questão do trabalho de sexta-feira, os espíritos perguntam, e muitas das vezes eles dizem, me socorre, não me deixa morrer, né? Quando eles e eles muitas das vezes eles não querem morrer. E quando ele fala, quando Denis lembra para a gente dessas sementes, é que nas nossas escolhas, no nosso planejamento reencarnatório, muitas das vezes, sempre, aliás, a gente volta para estar dando continuidade onde a gente parou, porque a gente não vai retrogradar, a gente vai dar continuidade, e nesse dar continuidade, a escolha é sempre nossa. Dar continuidade para a felicidade ou dar continuidade para a infelicidade, que é sempre a questão que ele fala que assim é a sanção moral. Então, essa ascensão moral cabe a cada um de nós. É nessa caminhada que Emmanuel vem nos convidando. Luísa. E hoje, né, embora nem seja muito fácil vivenciar esse conhecimento, nós já sabemos que a dor, como eu sei que a Claudinha ama, né, que é o dispositivo orientador de rumo, ela é aquela que muitas vezes nos retira dessa estagnação, desse coração paralítico que Emmanuel vem nos falando, né, vem nos tratando, e nos faz sair dessa inércia, despertar para valores, né, para os valores eternos, né, despertar para Deus. E aqui Jesus fala da verdadeira vida, né? Da única, que é a espiritual. É isso que eu queria colocar. E aí o Cláudio está trazendo aqui, né? De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Muitas das vezes optamos por perder a alma por não crer na reencarnação. E muitas das vezes, crendo na reencarnação, acabamos nos perdendo por pura falta de vontade de mudar, né? Porque a gente prefere, muitas das vezes, se manter ali, se remoendo naquelas situações desnecessárias. Eu queria só complementar a fala do Cláudio, né? Porque muitos companheiros repetem muito, né? Não, eu só tenho esta vida. Então, vai aproveitar ao máximo, né? Então, acho que é isso que o Cláudio está trazendo para nós. Por isso que muitos acreditam no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Uhum. Eu só tenho essa. Então eu vou fazer tudo que me for possível, porque eu não vou ter outra. Né? Enquanto a gente tiver essas crenças, a gente continua errando e se mantendo nos mesmos vícios. Fala, Cláudia. Abre teu som, que você está com o som fechado. E dentro do que vocês estão falando, é muito interessante que quando você desperta para esse outro olhar que a reencarnação nos propõe, você vai ganhando uma amplitude. E a lição 63 do livro Justiça Divina de Emmanuel fala do fogo mental. E aí tem uma frase que eu acho que vale a pena refletir. Ó. O remorso é um fogo mental, diluindo a existência em suplício invisível. Então, assim, a gente vai buscando essa outra perspectiva de se autoconhecer, de entender que o corpo muitas vezes sofre com os ajustes, né, por consequência da gente não estar praticando a lei de amor, justiça e caridade, as leis de Deus. Então, não é punição, como muitas das vezes a gente vê determinadas reencarnações. Deus está me punindo, não. Ele está nos educando. E a educação passa, às vezes, por esse processo da dor. Então, a gente vai ganhando essa visão de como é que tudo tem uma lógica, basta a gente ter olhos de ver e a vontade de modificar, porque o reino de Deus está em nós. Essa construção para a gente renascer,
né, do homem velho para o homem novo, porque é isso que Jesus nos quis mostrar, e a reencarnação é a ferramenta que nós temos para essa evolução espiritual. É isso, e a Liane traz uma fala aqui, que a gente traz a fala da Liane agora. Nos distraímos muito facilmente com o mundo material e esquecemos que devemos viver e agir como espíritos imortais. Liane, você me fez lembrar o Alexandre Lobato, numa reunião, numa palestra que ele fez há poucos dias, que ele faz uma pergunta para todos nós assim: quantas vezes nós agimos como espíritos imortais? Fazemos escolhas como espíritos imortais? Quantas vezes? E é muito interessante, né? Porque, apesar de que a gente não podia responder, porque a palestra é um monólogo, mas nos levou todos ao raciocínio assim, realmente, quantas vezes? Será que a gente realmente consegue? Luísa ficou sem imagem. Luísa, você está nos vendo? Não, ela está congelada aqui embaixo. Deixa eu voltar com ela. E aí é para a gente pensar, né? Manda a frase. Peraí, deixa a Flávia está perguntando. Manda a frase e o nome Cláudia, é esse da Justiça Divina, mas essa frase é do livro da Justiça Divina? Isso, é do Fogo Mental. Tá. Eu comentei aqui que é isso. Tá, eu vou reportar aqui a frase. Continua, Rita, desculpa. Não, era isso. Luísa. Desculpa, minha internet caiu. Vocês já leram o próximo parágrafo? Não, a gente está ainda na análise do parágrafo anterior, faltou você. Acho que a Denise falou, né? Faltou a Denise também. Não, é Denise. A Denise, fala, Denise, desculpa, você já falou, Denise, desculpa. É rapidinho, porque pelo que eu estou vendo, o nosso horário já está bem adiantado. Eu queria só dar uma sugestão para o pessoal ler a segunda parte do livro Céu e o Inferno, nos depoimentos, né, dos espíritos sofredores. A gente vai conseguir entender um bocadinho dessa questão da reencarnação, dessa questão de que existe, sim, uma vida futura. E é importante, quem tiver a oportunidade, veja a segunda parte do livro Céu e o Inferno. Rita, vai lá no último parágrafo para a gente já fechar. Por favor, eu vou lá, e aí a gente já fecha. A hora passou muito rápida hoje. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Então, assim, para terminar, eu vou deixar as minhas considerações finais, né? Então, assim, a única forma de nós nos sentirmos verdadeiramente vivos é viver de acordo com a lei de Deus, né? É seguir os preceitos do Cristo. Só que a gente não pode ficar desesperado porque a gente ainda não consegue fazer isso. Mas se a gente olhar para trás e olhar para a nossa vida hoje, a gente vai perceber que muitas coisas nós já conseguimos mudar, muitas coisas nós conseguimos fazer um pouco de acordo com a lei de Deus. É um processo que a gente vai vencer. Então é isso, queridos. Passa a palavra para as meninas, que o nosso horário acabou. A Cláudia, que é a Denise que vai fazer a prece. Cláudia, por favor. Não, é interessante esse olhar sobre a reencarnação, e aí eu vou deixar uma dica, né, do Depois da Morte, no capítulo 35, que fala da vida superior, que fala como é que é a visão daqueles espíritos mais desmaterializados na erraticidade, e faz mostrar as perspectivas que a gente tem nessa nossa ascensão dentro da proposta de Deus, que a reencarnação faz parte da justiça divina, que a gente saiba caminhar. Como diz o Cláudio aqui, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que a gente vivencie os ensinamentos dele. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma semana de muita reflexão à luz do Evangelho, principalmente na hora dos nossos desafios, que fazem parte do nosso testemunho de fé. Que Deus nos abençoe. Luísa. Gente, eu só queria agradecer a doutrina espírita, né, a Kardec, por tanto ensinamento, e agradecer por já termos conhecimento, acesso ao conceito
Aí. E aí a gente lembra, né, que não basta a gente crer, né, e saber. O importante é a gente praticar e a gente aprender a viver a vida como espírito imortal que somos. Ainda é uma grande dificuldade, mas não é impossível. E aí a gente deixa também um abraço a todos os colegas, como a Cláudia, como eu, que passamos pela Faculdade do Direito, os bacharéis em Direito, os advogados, os juízes que um dia foram advogados, todos nós, trabalhadores, operadores do direito. Hoje é o dia do advogado também, é o dia que está também se comemorando o Dia dos Pais. Que possamos também, na condição de pai, de mãe, de filhos, lembrar sempre de Jesus, Filho de Deus, que foi o maior exemplo para todos nós. Tá? Denise, estou passando para você, para suas palavras finais e a sua prece. Um bom domingo para todos, que possamos estar todos juntos na próxima semana aqui nesse mesmo horário. Ok, meninas, vocês já falaram tudo, então vamos à nossa prece, tá? Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer. Esse é um momento de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, reencarnados, podendo justamente passar pelas dificuldades, crescermos diante dessas dificuldades, que tenhamos essa visão de aprendizado, que é através da reencarnação que nós podemos evoluir, né? Chegarmos ao patamar que tanto buscamos, que é essa felicidade, que é essa evolução, que nos levará, né, para o caminho de espíritos puros. Então, assim, eu gostaria também de acrescentar à nossa oração de hoje, à nossa prece de hoje, os nossos companheiros que desencarnaram, né, nessa queda do avião, que eles sejam amparados. Eu imagino hoje, né, um dia importante para os pais que perderam os seus filhos, né, nesse desastre, mas que Deus sabe de todas as coisas, mas que esses espíritos sejam amparados nesse momento tão difícil. Então, pedindo a espiritualidade amiga e agradecendo mais uma vez, nós encerramos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus.